Eu estava analisando e durante esses dias, né, quando eu vi as ações do governo da prefeita Tânia Yoshida no trato da educação do nosso município. A creche da Vila Esperança foi uma indicação de minha autoria no mandato anterior. Houve uma mobilização muito grande para que aquela obra acontecesse, porque a área que o município tinha na vila não comportava um projeto daquele tamanho e que cumprisse as especificações do Ministério da Educação. Foi feita uma permuta, a Câmara da época trabalhou, fez reuniões extraordinárias para autorizar a negociação do terreno. Foi cumprido, a obra foi iniciada e lá foi abandonada. Durante todo esse tempo, eu mencionei a Vila Esperança, e a Vila Esperança especificamente, com relação ao fato de ser o único bairro planejado da cidade e que não oferecia serviço institucional de educação e de saúde para a sua população. Nós sabemos dos problemas sociais que existem lá. Eu mencionei aqui por muitas vezes que a finalidade da construção da creche ela era desviada quando ela deixava de ser uma creche para ser um ponto de prostituição e um ponto de uso e abuso de drogas. Felizmente, finalmente, no ano eleitoral, às vésperas de uma eleição, depois de uma pesquisa eleitoral onde a prefeita Tânia entendeu que não havia condição, não havia porta aberta para entrar na Vila Esperança para pedir voto, a solução era finalmente concluir a creche da Vila Esperança. E aí façamos as reflexões. Eu não assisti o vídeo da prefeita todo, mas já tive informações de que a laje da creche precisa ser removida. Quem é que vai pagar essa conta? Aquilo ali foi pago com recurso público e que se houve abandono de obra pública, a responsável é ela. Existem outras obras em andamento aqui na nossa cidade, eu posso citar a creche da Vila Esperança, que já leva o nome do professor Aguinaldo da Mota Rosa, tem uma lei aqui aprovada que dá o nome do professor Aguinaldo. Tem a creche aqui do Guedes, que leva o nome da professora Nilma Isabel Magalhães Moraes, que também foi de autoria minha. E a creche do João Caetano também, que o vereador Jodilson já cuidou disso. Tem o prédio da Secretaria Municipal de Educação, tem uma quadra ali que estão parados. Num certo momento, eu convoquei essa casa aqui a fazer uma CPI para a gente fazer um levantamento das obras que estavam paralisadas, de recursos que não estavam servindo ao povo de Berimbau, recursos empregados. E aí vocês percebam a ignorância de políticos, como políticos agem. A prefeita Tânia, ela teve uma ilusão na cabeça dela de que precisava construir uma creche 24 horas. E eu queria estar aqui vivo para ver quem são os pais e mães de Berimbau que vão colocar filhos para dormir em creche. Ela sonhou com isso. Ao invés de procurar concluir obras que já estavam em andamento, quase 50% construídas, ela, ao bel próprio prazer, foi buscar outras coisas sem concluir o que já tinha. Isso é negligência. Isso é irresponsabilidade, é falta de trato com recurso público. E aí, quando o vereador aqui fala que o objetivo de ter esperado tanto para cuidar disso era, de fato, tirar as empresas que já tinham contratos para a conclusão de obras e inserir as empresas preferidas. Infelizmente, me parece que é verdade. No início do governo do presidente Lula, numa ação específica do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, abriu-se um edital onde permitiu e solicitou aos gestores dos municípios que cadastrassem todas as obras paralisadas nos municípios, obras do governo federal. E, para minha surpresa, as obras de Berimbau não foram cadastradas nessa exigência do PAC. Antes do prazo acabar, Paulo Ratinho, eu falei aqui na Câmara. E tiveram vereadores aqui que, na época, me disseram, não, é porque a prefeita quer terminar com recursos próprios. E aí eu não acredito que ninguém vai deixar de receber recurso federal vinculado para gastar dinheiro da própria arrecadação do município. Enfim, em ano eleitoral tudo se resolve, mas o que eu quero de verdade é que o equipamento ele seja entregue à população que precisa urgentemente disso. Existem crianças que estão lá em idade escolar, eu estou cansado de dizer isso, que não vão à escola porque os pais não confiam no transporte para trazer crianças para o centro da cidade. Então, a gente precisa correr isso urgentemente.
Da mesma forma como precisamos viabilizar serviço de saúde na Vila Esperança, mas serviço efetivo, com instalações próprias e adequadas. Eu quero falar aqui também a respeito do pagamento dos precatórios dos professores, e nós estamos aqui fazendo isso, Denilson, desde o início do nosso mandato, quando nós tínhamos noção de que ficaram 7.250.000 em conta, e que no São João do ano de 2022 ele foi transferido para uma conta do FPM, assim como os recursos do Covid, da assistência social, que poderia sarar a fome de pessoas, também foram transferidos para as contas do FPM para fazer São João. E naquele tempo a prefeita Tânia se reuniu com professores e garantiu na presença de vereadores que iria pagar o precatório. E agora, às vésperas do ano eleitoral, na hora da trincheira de uma jornada pedagógica que antecede o período eleitoral, precisou se comprometer a fazer os pagamentos dos precatórios e disse, mas é um pouquinho. E eu preciso dizer aos professores que, no rigor da lei, os professores têm direito a 70% dos 7.255.000 que ficaram em conta bancária. Não abram mão disso. Ainda com relação ao trato da educação, no ano passado, aqui eu acho que é da lembrança de todos, o ano escolar ele encerrou antes do dia. E eu tive o cuidado de pedir a uma pessoa, a gente tem gente em todos os lugares, e não cumpri o calendário escolar, mas as cadernetas escolares do município estão preenchidas completamente como está no calendário escolar. No dia 30 de novembro já não existiam crianças da educação infantil na escola. Isso é gravíssimo. Não se tomou providências com relação à reforma de escola, não se tomou providências com relação à manutenção do transporte escolar e, infelizmente, essa semana, num ato irresponsável de falta de compromisso, adiou o começo das aulas. E os alunos permanecem fora da escola sob o argumento de que precisam fazer manutenção no colégio e que precisam fazer manutenção do transporte escolar. No ano passado, quando disseram que não tinha dinheiro, o fechamento do ano, 162 milhões de reais foram arrecadados nessa cidade. Dinheiro não faltou, nós precisamos falar sobre o cumprimento de índices de educação, falaremos numa próxima sessão, mas não faltou dinheiro, faltou compromisso, entendimento de que realmente a educação é quem transforma a sociedade e esse governo não consegue ter essa compreensão que é muito simples. Então fica aqui o nosso repúdio com relação a isso. Tem uma cobrança também importante, a reforma das casas. As pessoas aí estão há 1 ano e meio, 2 anos fora das casas, esperando o município reformar essas casas. E até hoje nem sequer uma satisfação. Vão entregar essas casas na hora da eleição? Esse é um questionamento que fica também em nossa cidade. O trato das pessoas, Denilson, que fazem hemodiálise. Houve, de fato, a aquisição de um transporte, mas a rota machuca. A rota de entrega desses pacientes machuca. A minha mãe já fez hemodiálise. Só quem fez e quem conviveu sabe a realidade que sair de uma máquina daqui de 4 ou 5 horas, transitar e ainda cair em estrada de chão, de zona rural, para depois voltar para o centro da cidade. Falta empatia, falta se colocar no lugar do outro. Eu quero também aqui falar a respeito de algo que é muito grave. Eu estou vendo aqui, e essa Câmara tomou uma proporção de trabalho muito ruim. Vereadores aqui usam do momento da tribuna para ficar cobrando moral de um do outro, fazer confronto político do que se fez e deixou de fazer. Todos sabem exatamente quais são as suas obrigações e serão julgados esse ano pelas urnas. A população que está lá fora entende completamente o que tem acontecido na cidade e vai saber dar a resposta de tudo aquilo. Eu não vou entrar aqui nesse papel de dizer que A, B ou C eu fez, mas vou fazer uma observação. Em 2021, no fechamento das contas, nós constatamos de que o município arrecadou 21 milhões de reais excedente, além do que estava no orçamento. E eu cobrava as obras daquele município, daquele tempo. Eu cobrava aquelas obras que não apareciam. A prefeita Tânia Yoshida não fez obras em 2021 quando tinha dinheiro para fazer. Hoje nós sabemos da incidência dos empréstimos, da antecedência de um período eleitoral e hoje políticos aprenderam a fazer política qualificada com recurso público. Isso é uma infelicidade e uma coisa que os senhores não se atentaram. Os senhores sabem que no orçamento de 2024 existe uma previsão orçamentária de arrecadação de antecipação de crédito no valor de 13 milhões e meio de reais. 13 milhões e meio de reais para o ano de 2024. Está no orçamento público para ser tomado de empréstimos.
Então, vai fazer obras e mais obras para pagar com recursos públicos, para quando chegar na hora da eleição, dizer que era porreta e que tem compromisso com a cidade? Fica essa interrogação. Na próxima sessão, nós trataremos especificamente sobre isso e também com relação aos cumprimentos de meta da educação e da assistência social. Agradeço a todos e até a próxima semana.